Alô, alô. Pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a cada um de nós. E uma boa noite ao público aqui presente, mas também ao público ausente, que não é ausente, é o público internauta que está assistindo na nossa fanpage da Associação Espírita Casa dos Humildes, não é? E hoje eu soube pela equipe da fanpage, Gustavo me mandou um WhatsApp durante o dia, que foi colocado lá desde cedo a chamada para essa reunião, não é? E eu quero dar uma explicação aqui às pessoas que não entrem no meu perfil pessoal passando mensagens, porque eu não sou o responsável pela fanpage da casa, é uma equipe, não é? Nem pelo Instagram também. Então, vocês entrem lá na fanpage e colocam na caixa de mensagem, coloca lá a pergunta que quiserem, que tem todo um sistema lá muito bom, interessante de respostas, não é? Pessoal, então, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui na psicosfera do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que com sua equipe espiritual prepara essa ambiência da nossa casa, essa egrégora fluídica, para que possamos juntos aproveitar os ensinamentos da nossa querida e amada doutrina espírita, que nos traz essa verdade libertadora, como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Ok, pessoal, eu queria no início da nossa reunião mandar um abraço fraterno para duas pessoas que estão assistindo agora nesse exato instante, que é Carlos Vicente do Abrigo Espírita lá de Jesus, situado no bairro da Torre. Carlos, que é palestrante, expositor, sempre vem aqui. E um abraço também a Silvio Mariano, o querido presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, situado na Madalena, onde tivemos na quarta-feira com Silvio, e Silvio está assistindo nesse exato momento, e eu fiquei de mandar um abraço para ele. Está aí, Silvio, um abraço para você. E peço permissão a vocês, embora que eu vou fazer isso uma vez só, porque eu fui desafiado por 3 pessoas que pediram para eu mandar um beijo, né? E eu vou mandar. Eu não vou ficar repetindo isso, vai ser só hoje, né? Que é a minha querida esposa Ceissa e as minhas filhotas Bruninha e Deborinha, né? Um beijo do pai. E agora vai demorar para eu dar esse beijo de novo, não é toda a reunião, viu? E elas não assistem hoje, elas vão assistir amanhã. Amanhã, quando a gente assiste junto, né? Então, um beijo do pai. Tá vendo aí? Tive coragem online né? Pessoal, então, hoje a gente vai fazer um estudo sobre a reencarnação,
a lei da palingenesia, a reencarnação em seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. A gente vai didaticamente colocar, isso aqui não é palestra, isso aqui é um estudo. A gente vai compartimentalizar em primeiro religião, depois filosofia, por fim a parte científica. A gente vai estudar a reencarnação. Então eu vou começar até 8 horas, onde a gente vai ter a nossa entrevista. Essa primeira parte termina com a entrevista e terá a segunda parte. Eu vou começar com o aspecto religioso. E eu não posso, no aspecto religioso da reencarnação, deixar de falar de Jesus e do encontro de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei. Porque é a maior aula que a humanidade já teve sobre a lei da palingenesia, sobre a reencarnação. Não há uma aula mais sublime, mais elevada do que essa que Jesus deu ao grande doutor do Sinedrim, Nicodemos, Nicodemos. Então imaginemos aquela noite, uma noite fria, a lua vestia Jerusalém de prata, e havia em Jerusalém a Torre Antônia, uma torre alta, e dali se observava todos os movimentos suspeitos. O vento frio soprava na cidade em repouso. Alguns notívagos iam para suas casas, e as casas se encontravam com as portas fechadas, as janelas fechadas, a cidade mergulhada em profundo silêncio. Jesus se encontrava em casa de amigos, esperando alguém que viria para uma entrevista. O pedido da entrevista, Jesus recebeu prazerosamente. E como também desejasse aquela entrevista, Jesus queria aquela entrevista, aqueceu sem nenhum impedimento. Havia no Sinedrim 70 doutores da lei. E havia um doutor da lei chamado Nicodemos, Nicodemos. Desses 70 doutores da lei, Nicodemos, apesar de já ter mais de 50 anos, Nicodemos naquela época tinha mais ou menos a minha idade, eu tenho 51, nessa faixa da gente. Então, Nicodemos, apesar de ter mais de 50 anos, era o mais jovem daqueles doutores da lei. Então, ele era severo na interpretação da lei, muito zeloso no cumprimento dos seus deveres, era o que costumamos chamar de um homem de bem. Nicodemos ouvira falar de Jesus e sentia no ar um encantamento, uma magia divina na psicosfera da terra. Todos que tinham um pouquinho de sensibilidade ali encarnados sentiam que a terra vivia dias diferentes, dias de vibrações sublimes. Nicodemos ouvira falar de Jesus, da beleza da sua mensagem, das suas curas, e Jesus iria recebê-lo. Ele seria o entrevistado. Jesus ouvi-lo-ia, e Nicodemos estava profundamente emocionado. Então, um amigo seu o levou além dos muros da cidade para o vale do Cédron.
onde Jesus pernoitava na casa de amigos, no Vale do Cédron. Chegando lá, Nicodemos, quando chega naquela residência, é bem recebido, mas quando ele se depara, encontra Jesus, olha para Jesus, era a primeira vez que ele encontra o pessoal, ele não pôde dominar a emoção. Ele sentira, naquele exato instante, que já conhecia Jesus. E Jesus também identificou Nicodemos, porque em verdade aquele encontro não fora marcado aqui na terra. Aquele encontro foi adrede preparado e marcado nos planos superiores. Mas Nicodemos sentia, eu conheço esse homem de onde? Ele não podia se lembrar por causa do véu do esquecimento, que nos encobre sobre as realidades passadas e as realidades também do plano espiritual antes da reencarnação. Ele tentou no coração recordar como, onde vir aquele homem, não se lembrou. Mas Jesus lembrava perfeitamente de Nicodemos, e ambos vão para uma mesa com os amigos. Veja bem, Nicodemos acompanhado do seu amigo, mas Jesus, pasmem, para surpresa daqueles homens graves, sérios, permite a presença de um jovenzinho de 15 anos de idade. Uma entrevista grave daquela. Quem era aquele jovenzinho de 15 anos de idade? João. João evangelista, o discípulo amado. João, aquele que foi o único que tinha um hábito de botar a cabeça no peito do Divino Mestre. E as narrativas do Evangelho afirmam que ele era o discípulo amado. Entendemos por quê, não é? Ele era o mais jovenzinho do grupo. E não só Jesus, todos os outros tinham uma atenção diferente para com João. Mas uma entrevista de tamanha gravidade, há um motivo também grave, profundo, para Jesus permitir a presença dele. No final dessa narrativa, desse encontro, a gente vai ver o leitmotiv da presença de João, escutando tudo aquilo. Então vai começar a entrevista. Nicodemos começa a entrevista por onde não deveria começar. Ambos ali iluminados, vejam bem, por lâmpadas de óleo. Imagine a cena. Por isso que Jesus não podia vir no momento histórico mais propício para trazer a mensagem da Boa Nova, como naquele momento, há 2000 anos atrás, né? Veja que cena impressionante. A noite alta, iluminação das lâmpadas de óleo. Vocês já imaginaram um encontro desse num magazine moderno desse, num shopping, para tratar dessas coisas, não é? Ou em qualquer residência barulhenta? Então, naquele momento, nessa reunião maravilhosa, Nicodemos começa por onde não devia começar. Nicodemos começa assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos começa com um elogio, não é? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer esses sinais. Jesus corta. Jesus imediatamente corta e diz: Nicodemos, Nicodemos, que queres tu de mim? Como a dizer, vamos ao ponto. E Nicodemos, como um grande doutor da lei, vai fazer a pergunta
ao maior rabi daquelas paragens que já apareceu em todos os tempos, Nicodemos pergunta: Rabi, o que é necessário fazer para gozar as delícias do reino de Deus? O que é necessário fazer para gozar as delícias do reino de Deus? Aí Jesus responde: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, ouvindo aquilo, Nicodemos já tinha mais de 50 anos de idade, pergunta a Jesus: mas como, Rabi? Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Poderei eu, porventura, voltar ao ventre da minha mãe e nascer por segunda vez? Jesus imediatamente responde: aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Vejam que aula magnífica Jesus está ministrando. Todos sabem que aquela região inteira, aquelas culturas eram banhadas pela cultura grega. E desde os gregos sabemos que a água é o símbolo criador da vida física. É o principal fundamento da vida material, da vida na terra. Tanto isso é verdade que o nosso corpo é composto de 70% de água. Então Jesus, quando afirma: aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. A água representando o corpo, simbolizando a parte material. O Espírito, o dono do corpo. Mas para que não houvesse dúvida, Jesus enfatiza: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tal qual a doutrina espírita nos explica nos dias modernos. O que é nascido da carne é carne. Os nossos pais só dão a herança genética. O Espírito, ele tem personalidade própria, preexiste ao nascimento e sobrevive à disjunção celular. Por isso que tem pais geniais com filhos medíocres. E também tem filhos geniais de pais medíocres. Naquele momento, quando Jesus olha para Nicodemos, Nicodemos está absorto, impressionado, pasmo, e Jesus nota, e Jesus diz a ele: não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito sopra onde quer. Ele vem em determinada família, onde ele decide com os planos superiores, onde ele vai reencarnar. O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, o seu passado reencarnatório, as outras existências, nem para onde ele vai, o que veio fazer na terra. Não sabemos em consciência o planejamento. Por isso que Gibran, Khalil Gibran, maravilhoso como sempre, dizia, né? Nossos filhos não são nossos filhos. Em determinado momento do seu poema maravilhoso, ele diz, né? O futuro dos vossos filhos pertence à mansão do amanhã, onde vós não podeis alcançar nem sonho. A gente é como um arqueiro, a gente ajuda, mas as setinhas que são os filhos, eles vão seguir o seu percurso. O Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Só que Nicodemos agora vai interromper Jesus.
Nicodemos diz: mas Senhor, como pode suceder isso? Nesse momento, pessoal, se não fosse Jesus, se fosse qualquer outra personalidade, eu diria assim, eu não posso dizer porque é Jesus, eu diria assim, né? Jesus já perdendo a paciência com Nicodemos, eu não posso falar isso com relação a Jesus, né? Jesus não perdia a paciência com ninguém, mas Nicodemos fica: Senhor, como pode suceder isso? Mas Jesus foi mais enfático. Jesus olha para Nicodemos e pergunta. Jesus agora é quem vai perguntar: mas como? Tu és mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? Por quê? Os membros do Sinedrim conheciam a Cabala ou a Cabalá, que falava a respeito dos renascimentos. Conheciam os mistérios egípcios, a mente em psicose, que não era uma ideia correta da reencarnação, mas eles conheciam, e a doutrina dos hindus e dos gregos, que falava sobre as vidas sucessivas. Então Jesus pergunta: sois mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? Então, naquele momento, Jesus se levanta e fala não mais para Nicodemos. Jesus se levanta e nesse momento, não tinha, lá naquela reunião, nosso querido Gustavo, não estava sendo gravada a reunião, ou melhor, não estava sendo gravada por esses meios. Mas naquele momento Jesus se levanta e não fala mais para Nicodemos, fala para a humanidade inteira e para os tempos futuros. Por isso chegou aqui agora, nesse instante. Ele diz a Nicodemos: se vos falo das coisas da terra, não me compreendes? Como me compreendereis quando eu vos falar das coisas do céu? O que é que Jesus queria dizer com isso? A reencarnação é a lei da terra. Tanto é verdade que o grande médico da Associação Médica Espírita do Brasil, que já esteve aqui em nossa casa, Dr. Décio Andoli Júnior, lançou esse livro, já há algum tempo atrás, A Reencarnação como Lei Biológica. A reencarnação como lei biológica, porque a reencarnação, a lei biológica é da terra. Então olha o que Jesus diz a Nicodemos: se vos falo das coisas da terra, não me compreendeis? Que dirá se eu vos falar das coisas do céu, das coisas do plano espiritual, que o Consolador prometido por Jesus veio trazer, através da obra de André Luiz, por exemplo. Mas Jesus estava de pé, a entrevista estava concluída. Nicodemos, emocionado, se despede de Jesus, beijando suas mãos, e com muita emoção, embrulhado no manto, desaparece na noite fria, meditando em tudo de belo e grandioso que acabara de ouvir. A doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus, e a reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Mas por que a presença daquela criança, aquele jovenzinho de 15 anos de idade? Porque é ele quem está gravando a reunião. Jesus permitiu, porque ele era um jovenzinho, impressionantemente ele vai gravar cada palavra. Vocês prestem atenção. Se me perguntarem, eu com 51 anos de idade, alguma coisa que aconteceu há 2 anos atrás, é possível, isso já aconteceu comigo, eu não me lembro bem. Agora, se perguntar para mim, é impressionante isso. Coisas que aconteceram quando eu tinha 10, 11 anos, 12 anos, 14 anos, é impressionante como está tudo. Até nome, sobrenome de colega de escola. Porque o jovem, naquele momento, ele grava tudo, ele tem a mente panorâmica. A peliculazinha está virgem.
E Joãozinho, com a mente panorâmica, estava gravando tudo aquilo. E mais tarde, já homem velho, depois da partida do Rabi, ele vai narrar no seu evangelho, o quarto evangelho, o evangelho filosófico, o evangelho espiritual, esse encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3, versículo de 1 a 15. Essa grande aula ministrada por Jesus. Pessoal, a gente podia, todos nós aqui, fazer uma prece, encerrar a reunião e ir embora. Que não há nada mais elevado do que essa entrevista. Não há nada mais elevado. Mas o que é que acontece? A humanidade está madura. A humanidade não quer apenas crer. Ela quer saber por que crê. Então, a doutrina espírita é tão extraordinária. Pessoal, um momentinho. Alô. Voltou. Então vou dar uma recapituladazinha. Presença de João, discípulo amado. Se pegou, vou repetir. É porque João era jovenzinho, tinha uma mente panorâmica, não é? Então captou tudo ali. E depois da partida de Jesus, já homem velho, narraria com letras de ouro no seu evangelho, que é o quarto evangelho, o evangelho filosófico, o evangelho espiritual, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, que se encontra no capítulo 3, versículo de 1 a 15. Só tem que poderíamos encerrar a reunião agora, nesse momento, e irmos embora, porque não há nada mais superior sobre reencarnação do que essa aula de Jesus. Mas a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, ela é tão maravilhosa, ela é tão explicativa, que a humanidade não está mais na infância. A humanidade já atingiu a sua adolescência e questiona, indaga, busca. E a humanidade não quer apenas crer, ela quer saber por que crer. E a doutrina espírita nos coloca os outros dois aspectos, além do religioso, que é o mais elevado, filosófico, e o científico. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, porque chegou o momento da nossa entrevista, como já foi com algumas amigas que estiveram aqui, Patrícia Cazé, Ana Paula Borges, Valéria Pessoa, não é? Chegou a vez dos amigos também, não é? Eles também têm que participar aqui conosco. E pela primeira vez a gente vai entrevistar uma pessoa que não é da Casa dos Humildes, é de outra instituição, mas não é entre aspas, porque ele é da nossa sexta-feira aqui de estudos, né? Que é o meu querido amigo Pierre Andrade. Vem para cá, Pierre. Pierre é da Casa dos Espíritas de Pernambuco, que fica ali na rua Aníbal Falcão, nas Graças, né? Uma casa maravilhosa. E um abraço a todos da Casa Espírita de Pernambuco. Patrícia Mergulhão, sua companheira de trabalho, Claudemir Barreto, Carlos Roberto, Paulo Lucena, Oriana, filha de Batista Campos, Danilo Campos, né? Todo mês a gente vai lá na Casa dos Espíritas e é uma maravilha aquele jardim, né? Com a mangueira secular, uma mangueira maravilhosa. A gente, quando pode, chega mais cedo para aurir aqueles fluidos. É uma maravilha a Casa dos Espíritas de Pernambuco. Meu querido Pierre, estamos aqui, né? Essa entrevista, eu não vou dizer que foi pior que a de Nicodemos, viu? Para a gente marcar. Mas aqui está Pierre. Pierre,
a justiça divina com a reencarnação realmente fica explicada, fica patenteada a justiça divina com a reencarnação. Como você vê isso? Não é? Essa visão que o Espiritismo traz da justiça divina com a reencarnação. O que você acha disso? Boa noite a todos. É interessante essa pergunta, porque toda vez que eu vou conversar sobre reencarnação com alguém que não seja espírita, eu começo sempre perguntando se a pessoa acredita em Deus. Porque se ela não acreditar em Deus, ela não vai ter o entendimento da significância do que é realmente a reencarnação, dessa justiça que é trazida através da reencarnação. Então, quando ela diz que sim, bom, aí a gente começa a conversar. Porque nós perguntamos justamente sobre, em acreditando em Deus, se a pessoa acredita que Deus é justo. E se acredita que Deus é justo, é amoroso e é bom, vai compreender a justiça que há na lei da reencarnação, que é uma lei natural. Então, a justiça de Deus é comprovada justamente através disto. Porque quando nós vemos, se a gente for lembrar do Pinga-Fogo com Chico Xavier, quando nós vemos crianças nascerem umas sadias e outras não, quando nós encontramos crianças com poucos anos de idade, 7, 8 anos de idade, tocando como os grandes mestres da música, e a gente pergunta quantos anos seriam necessários para que se atinja esse nível de maestria na música, e as pessoas dizem que é impossível que uma criança naquela idade possa chegar àquela maestria. A gente está mostrando justamente uma prova e diversas provas da reencarnação. E se a gente compreende que Deus é amoroso, é justo, é bom, a reencarnação nos ajuda nesta compreensão. Porque sendo justo, Ele não escolheria um para sofrer e um para trazer beleza para o mundo, iluminação para o mundo. Ele não seria justo, Ele não seria amoroso. Mas quando nós entendemos desta forma, a gente compreende a reencarnação como resultado de todas as possibilidades que nós, enquanto espíritos imortais, temos de reequilibrar aquilo que no passado nós desequilibramos, ou de mesmo construir mais e mais a beleza, contribuindo com a lei, contribuindo com a obra do nosso Pai Celestial. Então, quando a gente pensa em reencarnação, quando a gente pensa em justiça, quando a gente pensa em Deus, e a gente tem essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, a gente compreende a vida de uma forma e com um perfume bem diferente. Eu não consigo compreender a vida se não for através da reencarnação. Eu não consigo compreender. E quando a gente tem essa compreensão, a vida toma uma nova tonalidade. A gente compreende melhor a dor e a gente agradece por ela. A gente também compreende melhor os momentos alegres e felizes que a gente tem e a gente também agradece por eles. Então, a reencarnação é a comprovação da justiça de Deus, mas de uma forma pensada, de uma forma sentida, de uma forma que a gente vai à frente sabendo de que tudo que existe e que nos acontece tem uma razão de ser. E porque a lei de Deus é de amor, justiça e caridade, há de ser boa. Espero ter respondido. Tem mais um? Tem outro. Vou embora. Pierre Andrade, meu querido Pierre. Pierre também é expositor espírita, viu? Ele fez uma palestra linda aqui sobre a felicidade e aquelas moças ali, tudinho, fica pedindo para você voltar, viu? Então você está instado aqui publicamente, viu? Não, voltar para o domingo. Pierre, querido, vê bem, a gente sabe que se você dividir o planeta em 4 partes, tá? Na sua população, 3
3/4 partes do planeta é reencarnacionista, por causa do budismo, né? Apenas um quarto não acredita na reencarnação. Então eu te pergunto, ante essa cifra, Pierre, de 3/4 partes da humanidade acreditar na reencarnação, por que tanta reação ainda das religiões? Claro que mais aqui do Ocidente, né? Mas das religiões, das filosofias, da própria ciência, em admitir essa lei que é a lei biológica, a lei da reencarnação. Por que você acha esse preconceito? Ou melhor, haverá um motivo realmente para essa não aceitação? Essa aceitação se feriria alguns interesses, né, dessas grandes corporações religiosas, etc. e tal? Eu vejo... Existem algumas razões, eu acho que a primeira delas, no meu modo de ver, é com relação à ignorância que as pessoas têm do verdadeiro significado da palavra reencarnação, que a gente sabe muitas vezes é confundido com a ressurreição. Então, em primeiro lugar, as pessoas se pegam nesta questão da ressurreição e, ignorando, do ponto de vista do não entendimento real do que seja a reencarnação, elas se perdem. E elas não buscam o aprofundamento, não buscam refletir, não buscam saber essas definições, essas diferenças, essas possibilidades que surgem com a reflexão. Por outro lado, também existem os interesses das grandes escolas filosóficas, religiosas, de ciência, que as pessoas, muitas vezes desinformadas, elas adentram nessas escolas e elas aceitam como verdade tudo aquilo que lhes é dito. Existe, evidentemente, o uso do livre-arbítrio de cada um daqueles que fazem parte. E neste uso do livre-arbítrio, as pessoas, muitas vezes por preguiça, muitas vezes a gente poderia dizer por falta de interesse, muitas vezes por falta de leitura mesmo, elas não conseguem aprofundar e buscar aquilo que a gente chama, na nossa querida doutrina, da fé raciocinada. Raciocinar sobre aquilo que está sendo dito. Raciocinar sobre, por exemplo, a gente fala sobre Adão e Eva, a gente fala sobre Caim, a gente fala sobre Abel, a gente fala que eram só aqueles dois, depois mais dois, que um matou o outro, e depois nasceu, casou com uma pessoa de uma outra aldeia, de uma outra tribo. Como isso poderia acontecer se começou com duas pessoas? Então, se a gente passa a refletir um pouco, e aí a gente traz para a nossa realidade de hoje, e as pessoas estão lendo cada vez menos aquilo que é profundo, aquilo que transforma, aquilo que faz a gente refletir sobre as realidades da vida. E em fazendo isso, evidentemente que a mente vai ficando cada vez mais preguiçosa, mais adormecida, e também, muitas vezes, também é mais fácil a gente aceitar aquilo que aquela comunidade que a gente faz parte tem como certo, e desta forma a gente ser aceito por aquela comunidade. Então eu vejo que também esta questão está vinculada ao fato de que as pessoas se acomodam naquilo que para elas é mais fácil de ser aceito. E com isso, evidentemente, se a gente for conversar sobre os 3/4 da população, mesmo no budismo a gente sabe que eles têm a questão da metempsicose. Então existem pessoas que têm o entendimento que existe a reencarnação, no entanto, de uma forma equivocada, que graças a Jesus, ao trabalho que Allan Kardec nos trouxe, nós temos esta possibilidade, pela codificação kardeciana, de sermos elucidados, de aprofundar em uma coisa que é tão importante e que, sem dúvida nenhuma, nós estaremos mais e mais ajudando a população, a sociedade que a gente vive, e a sociedade longe desse momento que a gente está distante, por a gente ter hoje a tecnologia nos ajudando, informando, buscando essa transformação tão necessária para as pessoas. Quando as pessoas compreenderem verdadeiramente o significado da reencarnação,
muito sofrimento vai ser diminuído, porque as pessoas passarão a compreender a realidade de suas vidas e aquilo que elas podem fazer para construir o futuro a partir do presente que elas estão vivendo. Amigão, um abraço forte, viu? Um abração, brigadão, Pierre, viu? Para o mês de novo, viu? Tá escalado aqui, viu? Volta aqui. Ô Pierre, que coisa boa. Pierre, que é essa alma maravilhosa que a gente um dia conheceu lá na Casa do Espírito de Pernambuco, né? E que foi um reencontro de almas, você sabe disso. E que eu adoro Pierre Andrade, e ele é de suspeito, que ele é sobrinho do grande baluarte do Espiritismo em Pernambuco, Paulo Coimbra. Ele também é sobrinho de Luiz Coimbra, de Coimbrinha, Caetano Coimbra, e é primo do nosso Estevão Coimbra, que vem sempre aqui, né? Então, essa família que tomava sopinha com letras espíritas já, né? Que é uma família que já nasceu, toda ela, dentro do Espiritismo. Isso é uma bênção, tá? Pessoal, mas voltando, então, muito bem lembrado por Pierre, que há uma ideia da reencarnação também que vem do Egito, também da mente em psicose, né? E tudo, mas, vamos lá, a lei da reencarnação faz parte da lei de renovação do próprio universo. Você já pensou, vamos aumentar um pouquinho, você viver na Terra 600 anos? Aquele filme, aquela película maravilhosa que eu gosto muito, do primeiro principalmente, que é o filme da minha adolescência, né? Highlander. Vocês vejam o sofrimento de Highlander, né? Então, até os amores que ele tinha, as moças envelheciam e ele permanecia, né? Então, era atrás de era. Então, não é assim a lei de renovação do próprio universo. Qual é a lei? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, há milênios, entrando já nessa parte da filosofia, há milênios acredita na reencarnação. Os rosacrucianos, os iogues, os hinduístas, budistas, druidas. Quem quiser saber cada ideia da reencarnação nesses povos, leiam essa obra-prima do grande apóstolo do Espiritismo, Gabriel Delany, A Reencarnação. Obra editada pela FEB, isso é um clássico do Espiritismo. A Reencarnação, um livro maravilhoso. É uma pena hoje que a febre das pessoas de apenas ler romance, quando isso é um livro que encanta, emociona e eleva, não é? A Reencarnação de Gabriel Delany. Então, rosacrucianos, iogues, budistas, hinduístas, druidas, mas alguém pode perguntar: ô Bruno, mas a igreja não aceita a ideia da reencarnação. A igreja não aceita. A igreja não aceita hoje. Mas a igreja já aceitou um dia. Os primeiros padres, que são considerados os pais da igreja, vejam bem, todos os primeiros padres eram reencarnacionistas. Santo Agostinho, em suas confissões, o grande bispo de Hipona, grande filósofo e teólogo também, Santo Agostinho pregava a reencarnação na sua obra-prima, As Confissões. Porfírio, outro padre, cheio de idealismo, pregava do púlpito, como a gente está fazendo agora, a necessidade da reencarnação. Orígenes propõe a sua doutrina,
a doutrina de Orígenes, toda ela fundamentada na reencarnação. Jâmblico e Próclus, outros também pais da igreja, da mesma forma pregavam a necessidade da reencarnação. Mas se a igreja já aceitou no passado, aonde ela se perdeu, por que deixou de acreditar? Porque a gente sabe os movimentos de ideia, os movimentos de massa. Por exemplo, o movimento espírita. Isso é inegável, isso não é uma crítica, isso é uma constatação natural. Hoje, com o advento das grandes redes sociais, a gente sabe que ele está crescendo em superfície, mas perdendo em profundidade. Então, quantos cismas aí com mistificações, obras de péssima qualidade estão surgindo, mas isso é uma fase natural. Mas na frente isso vai ser completamente restaurado, espiritismo genuíno. Isso é uma fase perfeitamente, e a espiritualidade sabe disso. Então, naquele momento, quando o cristianismo crescia de uma forma impressionante, há um velho ditado: quando você não pode combater o inimigo, o que é que você faz? Alia-se a ele. O Estado romano não podendo mais combater o cristianismo, vai se aliar a ele e vai ser criada a igreja católica, que a palavra católica significa universal, apostólica, dos apóstolos, e romana. Não precisava desse romana, já não é católica? Católica não é universal, mas é para que ficasse bem claro que era atrelada ao Estado romano. E o que é que aconteceu? A ideia da reencarnação no segundo concílio de Constantinopla. Aliás, 10 anos antes desse concílio, o imperador Justiniano já tinha baixado um edito negando as doutrinas de Orígenes, um desses pais da igreja. No ano de 543, esse edito de Justiniano. Mas o mais importante, Justiniano, o imperador, casou-se com Teodora. Teodora, numa expressão da atualidade, a gente podia defini-la como uma alpinista social. Ela era cortesã e chegou a encantar o imperador, casou-se com o imperador. E Teodora abominava a ideia da reencarnação. Também foi influência grande. Então Justiniano convoca o segundo concílio de Constantinopla no ano de 553. E a doutrina da reencarnação é considerada uma doutrina, a partir daí, herética. Todo aquele que se assumir reencarnacionista é um herege. Por isso que o querido Hermínio Corrêa de Miranda lançou uma das obras mais belas sobre todo um povo reencarnacionista que foi dizimado pela igreja. Essa obra linda, Os Cátaros e a Heresia Católica. Impressionante, porque o querido Hermínio, leia um livro, ele teve informações espirituais que ele mesmo vivera no povo cátaro. Era um povo que só vivia fazendo a caridade. Era um povo que já trabalhava a mediunidade, o culto pneumático. E era um povo frugal, completamente vegetariano naquela época. E a igreja dizima. Aí vejam o título da obra do querido Hermínio Corrêa de Miranda: Os Cátaros e a Heresia Católica. Porque, na opinião do Hermínio, herege não eram os cátaros, era a própria igreja. Porque heresia era matar, em nome de Jesus, matar qualquer ideia, né?
E quem quiser compreender mais toda essa questão dos pais da igreja, a igreja aceitando a reencarnação, leiam também um clássico do Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Leon Denis, o poeta do Espiritismo, não é? Cristianismo e Espiritismo. Então, pessoal, o que é que a gente sabe? Que pode-se matar homens, mas você não mata ideias. O querido Victor Hugo tem aquele pensamento lindo dele, né? Há uma coisa mais poderosa do que todos os exércitos da terra. É uma ideia cujo tempo é chegado. E não há nada tão irresistível do que uma ideia cujo tempo chegou. Então chegou o tempo dessa ideia se firmar na terra. E vai reencarnar um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. A gente viu isso semana passada. Jean Rus reencarna como Allan Kardec. E Kardec é maravilhoso. Kardec vai resgatar, claro, o ensinamento da espiritualidade superior. Mas Kardec vai codificar esse ensinamento, resgatar da poeira dos séculos a ideia da reencarnação. Essa ideia que levantará a lápide dos túmulos vazios, né, no futuro. Então, vem Kardec e a doutrina espírita explica a justiça divina através da reencarnação com lógica científica. A doutrina espírita explica a justiça divina através da reencarnação com lógica científica, de forma racional. O Espiritismo ilumina a psicologia, mostrando que a vida não começa na fecundação fetal, que o homem é um somatório de várias experiências, várias etapas, várias vidas. Por isso que cada um de vocês aqui presentes, a gente pode dizer: eu não sou Bruno. Cada um de vocês, com vocês mesmo: eu não sou Bruno, eu estou Bruno. Sou somatório das minhas várias existências, vocês também, né? Então, o Espiritismo vem iluminar a psicologia. E a Terra passa a ser, é claro que a gente sabe que a Terra é também um hospital. A justiça divina, a reencarnação, a lei universal de causa e efeito. É um hospital. Em algum sentido, a Terra pode até ser um presídio. O espírito vir em regime de prisão. Mas a finalidade precípua da Terra não é nem hospital, nem presídio. Pronto, minha querida Giovana, que é uma educadora, não é à toa que ela afirma que a finalidade precípua do planeta Terra é de ser uma escola. Então, essa escola é a Terra. E se nós viemos a essa escola, nós viemos com uma farda, que é o corpo físico. Isso aqui é minha farda, a máquina de viver na Terra, né? Então a gente vem com uma farda. Se a sala de aula nessa escola é lá no Japão, a farda é todinha amarela. Se essa sala de aula é lá na Europa, lá na Alemanha, a farda é todinha branca. Se a sala de aula é lá na África, a farda é todinha preta. Mas, se a sala de aula, a farda sarapintadas também, né? Mas se a sala de aula é numa escola de primeira grandeza, escola pública de primeira grandeza, como aqui o Brasil, a gente encontra fardas de todos os tipos, como nós aqui, não é? Como nós aqui.
Então, que tem amarelo, pardo, pálido, tem tudo. Meu amigo Diógenes foi alemão na outra encarnação. Então, cada um de nós, a gente traz essa farda, né? E o Espiritismo vem lançar luz, veja bem que maravilha, nas ciências médicas, na área da biogenética e da embriogenia. Isso tudo é muito simples, é muito fácil, vocês vão ver. O Espiritismo vem lançar luz na área da biogenética e da embriogenia, mostrando que o nosso corpo não é totalmente independente do espírito. Ele é a reprodução exata do perispírito através dessa câmara de materialização da vida que vocês mulheres têm, que se chama o útero materno. Então, o corpo não é propriamente independente do espírito. Ele é a cópia exata do perispírito. Por isso que eu gosto muito de como o professor Hernani Guimarães de Andrade chama o perispírito. Modelo organizador biológico. O MOB. Mostrando que a matéria não organiza nada. Ela é organizada. Vocês querem ver um exemplo disso? Eu vou dar 2 exemplos do nosso cotidiano, da vida desportiva do nosso país. 2 exemplos para vocês verem o que é preparo de uma reencarnação no campo do esporte. O primeiro exemplo é citado pelo querido Richard Simonetti, que recentemente foi publicado que ele anda bem doente, né? O pessoal todos orando por ele. O grande escritor, na revista Reformador. Essa minha revista Reformador é do ano de 1992. Por isso que eu digo, né? Hoje a gente os amigos dizem o seguinte, né? Rapaz, olha, você tem que pegar os PDF, então você tem que fazer um backup, guardar. Eu digo, não, mas minha relação com o computador, eu confio nele. Não precisa fazer backup não. Mas eu tenho uma ideia também, todo espírita, os mais atrasados como nós, né? Os espíritas demodê, a gente tem, o backup da gente é uma caixa de papelão. Então nessa caixa de papelão a gente guarda essas preciosidades que um dia a gente vai precisar, né? Por isso que não coloquem essa revista junto do nariz, que o cheiro não é agradável, né? Os anos. Mas o Richard Simonetti descreveu, vejam bem, uma reencarnação preparada do nosso querido Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o atleta do século. E veja bem o que é que ele disse, e muito bem dito. Pelé é um espírito igual a qualquer um de nós aqui. O Richard Simonetti, ele não usa a palavra missão, para deixar bem claro. Agora, só um cego não poderá ver que Pelé foi um atleta que veio com uma tarefa. A gente vai ver qual. Então vejam bem. Foi na Copa de 70, no tricampeonato, quando a seleção brasileira foi excursionar nos Estados Unidos da América. Veja bem o que diz o querido Richard Simonetti. Que na reencarnação há determinados detalhes de interferência dos técnicos espirituais, favorecendo o planejamento do espírito. Se o indivíduo se preparou para ser cantor lírico, ele não cita aqui, mas eu vou citar, por exemplo, um Pavarotti, um Plácido, um Caruso. Se o indivíduo se preparou para ser um cantor lírico, terá toda uma adequação das cordas vocais. Laringe, pulmões, caixa torácica. Se vinculado à atividade intelectual, os professores, terá ativado os neurônios, os centros cerebrais que lhe favoreçam o raciocínio. Aí entra o Richard Simonetti. Certa feita,
numa excursão da Seleção Brasileira de Futebol, o jogador Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, esteve em famosa clínica médica. A título de estudo, foi examinado por fisioterapeutas e fisiologistas. Concluíram admirados que sua estrutura física era toda ela perfeita para a prática do esporte, particularmente para o futebol. Veja bem, sem querer, a gente está falando só do lado físico, pessoal. Essa semana, o querido, eu admiro muito ele, porque quando eu vi a história da vida desse homem, é impressionante. O querido Cristiano Ronaldo estava agora na Itália, vai jogar na Juve italiana, né? E fizeram os exames, os fisioterapeutas e fisiologistas ficaram impressionados, porque toda a estatística da sua atividade física remete a um jovem de 23 anos de idade. Ele tem 33. É impressionante isso, não é? Então Richard Simonetti diz: por tudo que fez como jogador, pela sua genialidade, eleito pela crítica internacional como o atleta do século e pelo povo como o rei do futebol, podemos dizer que se trata de um espírito com uma tarefa no esporte, envolvendo particularmente a delicada questão dos preconceitos raciais. Envolvendo a delicada questão dos preconceitos raciais. Eu não vou deixar ninguém conjecturar as coisas aqui presente. A gente vai tocar em cada uma delas, né? Pessoal, a gente está século e pouco do fim da escravidão. E até no tom pejorativo, quando as pessoas dizem, onde esse negro chega, as portas se abrem do mundo inteiro. Isso denota a tarefa na delicada questão racial. E o Simonetti disse que ele não é um espírito em missão, com tarefa definida. Veja bem, nunca usou drogas. O seu filho se envolveu com drogas, ele não escondeu, chorou. O filho, inclusive, se encontra preso, né? Chorou. Mas aí alguém pode levantar alguma questão da relação dele com a filha. Existe. É do domínio público, né? Isso é questão dele particular. Mas que ele é um espírito com tarefa nessa questão, é fato, né? Mas não vou ficar em Pelé só, porque isso aqui não é Richard Simonetti. Isso aqui é o Diário de Pernambuco de 1992. Isso aqui quem recortou fui eu mesmo, né? Eu quando vi essa notícia no 92, quantos anos fazem? 26 anos já. Era a idade mais ou menos que eu tinha, 26 anos já. Então eu recortei e guardei, porque eu fiquei impressionado. Vocês se lembram que Hortência teve uma contusão no joelho, quase não ia para a Olimpíada de Barcelona. Quase não ia. E à custa de muito sacrifício, muito tratamento. Inclusive na época ela foi até um médium espírita no interior de São Paulo. Mas o tratamento dos seus fisioterapeutas, fisiologistas, aí vejam bem, o que descreve aqui o querido Richard Simonetti, veja como vai se encaixar em Hortência. O depoimento é do seu fisioterapeuta, olha a manchete do jornal: contusão no joelho ameaça a carreira da rainha Hortência. Ela não ia mais nem jogar basquete. Aí vejam bem, naquele estudo do problema no joelho de Hortência, vejam o que diz o fisioterapeuta Denilson Pedro Rossi, fisioterapeuta de Hortência. Ele explicou que Hortência tem algo raríssimo. Que Hortência tem algo raríssimo, o que os médicos chamam de joelho de saltador. Suas rótulas situam-se em uma posição
mais alta que o normal, como só acontece com os coelhos. Algo raríssimo. As rótulas dela eram situadas numa posição mais alta. Isso é o preparo da reencarnação. Aí você aprende o quê? Quando a gente vai estudar André Luiz, Missionários da Luz, os Mensageiros, os departamentos da reencarnação, a gente pensa que a gente se prepara na Terra somente para ser os grandes gênios missionários. Não! Você, quando vê aqueles departamentos, você se prepara para ser professor, juiz, médico. Há todo um preparo. Servidor público, o que for. Há todo um preparo. A questão do esporte não fica a reboque disso. Tão impressionante. Mas os grandes estudiosos de reencarnação no mundo foram 3. E a gente pode dizer com satisfação que um desses 3 maiores estudiosos de reencarnação do mundo é um brasileiro, o professor Hernani Guimarães de Andrade. Os 3 maiores pesquisadores do mundo: professor Ramendras Neti Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia, né? Banerjee. Ian Stevenson, o grande americano. E o querido professor Hernani Guimarães de Andrade, aqui do Brasil. Eu vou falar daqui a pouquinho nessa obra, Eu Sou Camilo Desmoulins, do Hermínio Corrêa de Miranda, e há informações respaldadas na literatura espírita, e o Hermínio coloca isso, que esse grande estudioso já desencarnado foi a reencarnação aqui no Brasil de Lavoisier, aquele que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Voltou aqui, através da reencarnação no Brasil, como grande pesquisador, Hernani Guimarães de Andrade. Só que tem um detalhe. Pessoal, Banerjee e Ian Stevenson, eles estudavam casos de reencarnação. Atestavam e paravam. O Hernani Guimarães de Andrade, não. Ele estudava os casos de reencarnação, mas ele acompanhava toda a vida daquela criança que ele estava estudando o caso. A sua puberdade, a chegada na idade adulta. Veja bem, ele acompanhou os maiores casos e que ele coloca aqui, reencarnação no Brasil. Há um caso aqui muito interessante da menininha Simone, que se lembrava até do seu desencarne. Só que essa menininha morava no interior de São Paulo. E ela ficava muito com a avó dela, Dona Augusta. Em certa manhã, Dona Augusta estava com a criada da casa. Vejam bem, eu vou ler para vocês aqui. Tá? Aos 2 anos de idade, Simone já falava perfeitamente bem. E brincava falando sempre. Falava e gesticulava muito. Um dia de manhã, antes de Zenaide tirar Simone do berço, esta acordando falou: mamina, hoje estou feliz. 2 anos de idade falando italiano. Mamina, hoje estou feliz. Zenaide viu e respondeu: Felice? No mesmo dia à tarde, eu chegava para ver minhas netas e ao mesmo tempo chegava a lavadeira. Zenaide contou-nos então o que Simone falara: hoje estou feliz. A lavadeira sorriu espantada e disse: mas aqui ninguém fala italiano. E Simone, olhando-nos, respondeu: io parlo. Ninguém aqui fala italiano, a Zenaide disse. Ela: io parlo. E a descrição desse caso, o querido Herculano irá acompanhar essa criança.
ela conta que ela desencarnou no Capitólio e, nesse caso, eram os alemães, já jogavam canetinhas, que as crianças pensavam que eram canetas, só que não eram canetas. Aquelas canetas eram bombas. Quem abria explodia. E Simone vai desencarnar lá na Itália assim. E Dona Augusta fica emocionada porque ela descreve o seu desencarne na Itália. Ela disse que estava com a amiguinha, quando abriram aquela caneta, ela explodiu. E a gente foi subindo, vovó subindo. Aí Dona Zenaide perguntou, as escadas do Capitólio? Ela disse, não, vovó, subindo lá para cima mesmo. Aí Dona Augusta começou a chorar, porque percebeu que se tratava da morte dela e da amiguinha, e foram subindo para o plano espiritual, desencarnando lá. O querido Ranendras Neto Banerjee, esse ficou célebre com o caso Manika. Então, uma menina lá no Nepal, de uma aldeia, onde ele foi levado pela menina, uma menina de 11 anos, e que dizia que meu marido ainda está vivo. Eu disse a ele que ia voltar, o senhor me leve lá, que ele está me esperando. E esse caso do Banerjee virou filme. Quem quiser assistir, alguém aqui já assistiu, Ana Paula já assistiu, então, Manika Manika, o nome do filme, lindo. E o encontro da jovem com seu marido, outra encarnação, a coisa mais linda. Quando ela chega no pátio daquelas casas da Índia, pátio grande, ela vai na direção dele, ele também, e namastê. Então ela conta detalhes da vida, só que tem uma coisa triste no filme, né? Olha aí o que é acreditar em teoria na reencarnação, mas no íntimo não acredita. A esposa disse, eu vou voltar. Mas o marido casa-se de novo quando ela desencarna. E quando ela volta, ela passa um tempo ali. A nova esposa não aceita. Aquela criança ali. Veja bem o que é relação de reencarnação, né? Você ama aquela pessoa, mas ela é uma menina, não interessa. É uma alma de mulher do passado. Eles acreditam nisso. Eles têm certeza. O que é que acontece? Ela vai embora e o padre ajuda. E é um padre que ajuda o professor Banerjee também nessa pesquisa toda, né? Agora, o grande estudioso da reencarnação, em quantidade, o Hernando Guimarães de Andrade tinha essa coisa grandiosa de acompanhar. Mas em quantidade foi o querido professor Ian Stevenson. Esse homem estudou no Tibete, no Nepal, centenas e centenas de casos de reencarnação. E ele fez essa obra-prima. É o livro mais importante no campo da ciência sobre reencarnação. 20 casos sugestivos de reencarnação, de Ian Stevenson. De centenas, ele tirou os 20 mais sugestivos. 20 casos sugestivos sobre reencarnação. Só que começaram a dizer ao professor Ian Stevenson que não valia muito a sua pesquisa, porque ele estudava crianças daquela cultura do Tibete, do Nepal, que já está introjetada a cultura de acreditar na reencarnação. Mas o que ele fez? Ele se muda, vai pesquisar na Europa. Aí ele divulga as suas pesquisas. Casos europeus de reencarnação, de Ian Stevenson. Porque qualquer criança, ela tem a desfocagem do perispírito, que só acontece o ajuste dos corpos na adolescência. Então veja bem, a criança está com o pé cá, outro lá. Isso vale lá no Nepal, no Tibete, mas na Europa também. E ele comprova nas crianças europeias também, lembranças de outras vidas. E aqui é outro livro dele, também Ian Stevenson, Crianças que se lembram de vidas passadas. Crianças que se lembram de vidas passadas. Pessoal, esse livro, eu quero citar, eu comprei ao querido Edmundo, esses livros, da livraria do Lar de Jesus. É o que ainda se encontra lá até hoje. Em 2002. Em 2002. Então veja bem, tudo isso, falamos do Oriente, falamos da Europa, mas na América também. O caso impressionante
de Jenny Kukio, que se lembrava que tinha morado na Irlanda, em Malakai, e que todos os seus filhos viveram ali, e ela desencarnou, os filhos pequenos. E antes de desencarnar, ela faz um pedido para o seu filho mais velho: cuide dos seus irmãos. História linda. Virou filme Minha Vida na Outra Vida, em Outra Vida. Só que leia um livro. Federação Espírita Brasileira comprou os direitos autorais de Jenny Kukio e publicou a obra, que é muito melhor do que o filme. Porque o filme diz que foram apenas 4 filhos, mas na verdade foram 6. E ela volta para reunir a emoção do filho mais velho. Sabe por quê? Porque ele era o mais velho. Ele cuida de todos, mas chega um momento de crise tão impressionante que ele sai entregando no convento os irmãozinhos, e ele se afasta. E vão se encontrar velhos, todos bem-sucedidos, profissionais realizados, e o filhinho mais velho, pobre, um jardineiro. E ela volta, se lembra de tudo, e ela dizia que não tinham... Do coelhinho. E dos diálogos, do passeio de barco que ele tinha com ela, ele se lembrava de tudo, e ela repetia para ele as palavras. Então veja bem, essa mãe que volta, o filme é lindo, veja o filme, quem não viu, veja o filme que é lindo. Agora o livro conta a história verídica, que não foram 4, foram 6 filhos, né? Então vejam bem. Então são esses os casos que mostram a questão das doenças, né? As questões das simpatias, antipatias, que está relacionado a outras vidas, né? Por isso que no movimento espírita, tanta discussão, às vezes, os formadores de opinião, né? Pessoal que não tem o que fazer, aí quer criticar os outros. Eu acho engraçado, né? Rapaz, você não está fazendo, deixa os outros fazer também, né? Mas a gente se arroga. Então, nos arvoramos. Você vê a árvore da sombra e dá frutos. Ela não se arvora, ela é. Nós nos arvoramos a criticar os outros, né? Por isso, o Chico Xavier dizia, quando houve uma discussão lá do Rômulo Joviano com outro amigo, aí Chico disse que um fazia parte da turma do André de Gioras, o outro do senador. Estavam brigando por causa de uma parede no centro espírita. Já evoluíram, né? Então, se a gente vê alguém, aqui não acontece isso não, mas brigando para ficar numa fila do passe, então bem melhor. A briga no passado era mais difícil. Pessoal, e para encerrar, a gente falou em reencarnação. Essa é a maior obra que versa sobre reencarnação que existe na nossa literatura espírita, do professor Hermínio Correia de Miranda. Hermínio Correia de Miranda é o maior estudioso de mediunidade do Brasil, o autor da obra Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, e a obra é Eu Sou Camille Desmoulins. O Hermínio Correia de Miranda, em determinada fase da vida dele, pesquisou e estudou a regressão de memória. Ele mesmo fez no seu amigo jornalista carioca Luciano dos Anjos. 3 personalidades eu quero narrar aqui. Vejam bem, o querido Victor Hugo, nessa obra, ele narra que na época de Kardec, Paris se encontrava habitada por um povo ateniense. Muitos daqueles espíritas da época de Kardec eram atenienses, mas da mesma forma. Victor Hugo diz aqui que muitos franceses estão reencarnados no movimento espírita. Um deles foi o querido Luciano dos Anjos. Luciano reencarna com sua filha, que foi sua esposa lá na França, na época da Revolução Francesa. Lucille Desmoulins. Ela reencarna, olha o nome dela aqui,
lá naquela encarnação, ele era Lucien Camille Desmoulins. Lucien Camille Desmoulins vai ser Luciano dos Anjos aqui no Brasil. Lucille Desmoulins reencarna como Ana Lúcia, sua filhinha. Isso não acontece sempre. Mas para testar, o nascimento de Lucille Desmoulins lá na França, 21 de abril. O nascimento de Ana Lúcia dos Anjos aqui no Brasil, 21 de abril. Duas personalidades muito importantes reencarnaram no Brasil. Segundo quem já leu o livro, muito amigo do Chico Xavier, o grande jornalista César Bournier. Duas grandes personalidades da Revolução Francesa. Danton, o grande jornalista, eram todos jornalistas, advogados, reencarnou no Brasil como jornalista espírita César Bournier. O doutor César Bournier trabalhou a vida inteira na divulgação, na imprensa espírita. Vejam bem, a gente vai falar dele daqui a pouco. E cita que um grande político daquela época, a gente pode falar porque ele hoje já é desencarnado aqui no Brasil, já desencarnou, Marat, da Revolução Francesa. Ele reencarnou aqui no Rio de Janeiro. Segundo as informações do Hermínio, ele foi o grande político carioca Carlos Lacerda. Mas o impressionante, vocês sabem como o povo francês chamava Marat? Marat denunciava tudo, criticava tudo e a todos. Ele era chamado pelos franceses como o Corvo. Aí vejam bem, Carlos Lacerda aqui no Rio de Janeiro, e não foi pelos brasileiros. Os portugueses começaram a chamar Carlos Lacerda de o Corvo. Segundo Hermínio, ele é a reencarnação de Marat. Carlos Lacerda, aquele que levou um tiro no pé, que denunciava Getúlio Vargas na época, era uma coisa impressionante. E dizem que esse tiro no pé tem uma história toda, né? Tem uma teoria toda em cima desse tiro do pé de Carlos Lacerda. Mas o que acontece? Naquele momento, o César Bournier era muito amigo do Hermínio, ele já tinha 80 e tantos anos de idade. E chegou no Rio de Janeiro para participar daquela reunião e vai chegar atrasado. Então, naquele momento, em transe, o querido Luciano dos Anjos, já no final de uma daquelas sessões de transe, entra a filhinha dele e senta numa cadeira junto. Inopinadamente, burlando a vigilância, ela entra e senta. Quando o professor Hermínio Corrêa de Miranda olha, a menininha está com a pupila dilatada em transe. E o Hermínio pede a Luciano: Luciano, faça a pergunta a ela. E o pai se aproxima da filha em transe e pergunta: minha filhinha, quem foi Lucille Desmoulins, que foi casada com papai lá na França, na época da Revolução? Quem foi? A filhinha em transe responde: fui eu, papai, Ana Lúcia Martinho dos Anjos. Chega no apartamento do Hermínio o doutor César Bournier. Nunca viu Luciano dos Anjos. Se aproxima, Luciano está em transe como Camille Desmoulins. O Hermínio pergunta: Camille, se encontra aqui o doutor César Bournier, que vem participar de nossas reuniões. O Camille Desmoulins sorri e diz: eu conheço, é o Marius. Marius é como todos os amigos da Revolução chamavam Danton, de Marius. Só que César Bournier, segundo o Hermínio, sabia através de Chico Xavier da sua reencarnação na França. César Bournier sabia. E naquele momento o Camille Desmoulins faz um pedido: Marius, dá-me um beijo. Aquele pedido foi a senha que reacendeu a chama da velha amizade. Foi a mola que destravou todo o mecanismo do reencontro. O professor César Bournier se aproxima de Camille Desmoulins, de Luciano dos Anjos, só que não era mais César Bournier e Luciano dos Anjos, mas sim
Danton e Camille Desmoulins, que se reencontravam 174 anos depois que se viram pela última vez na guilhotina. E sabes que na guilhotina, do mesmo jeito, Camille foi na frente e pediu a Danton: Danton, dá-me um beijo. O carrasco Sanson não permitiu. Então aquele pedido de Camille era um símbolo que religava as pontas soltas de duas vidas. Lá na França, o carrasco Sanson não permitiu. Danton disse: que importância isso tem? Nossas cabeças daqui a pouco irão se beijar no cesto da guilhotina. Mas naquele momento, César Bournier se aproxima, Danton, e deposita um beijo na testa do seu grande amigo Camille Desmoulins. Professor Hermínio narra que há todo um grupo de amigos ali no seu apartamento. Todos profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados. A emoção era insuportável. Todos choravam, mostrando a beleza da reencarnação. Que o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, perdura e vara os séculos. E vamos nos encontrar no tempo e no espaço. Então fica a lição de Jesus para Nicodemos. Reencarnar é preciso para alcançar o reino de Deus. Mas, Senhor, como pode suceder isso? Mas, ora, se eu vos falo das coisas da terra, não me compreendeis? Que vos dirá se eu vos falasse das coisas do céu? Mas nos encontramos em outro momento da humanidade. O Consolador prometido por Jesus fala das coisas da terra, da reencarnação e das coisas do céu. Me revela essa vida no mundo espiritual. Nossa pátria verdadeira, de onde viemos e para onde em breve voltaremos. Não há morte. Eu vi uma entrevista linda no sábado com Roberto Dávila, com a poetisa Marina Colasanti. Marina, que eu tinha visto outra vez, muito linda, eu tomei um susto, que ela está com 81 anos de idade. E ela falando sobre o amor, ela disse: Roberto, eu e Afonso Romano, poeta também, seu marido, na juventude a gente só andava de mãos dadas, mas era o desejo, a posse, meu, minha. Hoje a gente anda de mãos dadas, mas é um para se apoiar no outro, para não tropeçar. É o encontro do verdadeiro amor, sem a posse e sem o desejo. Depoimento lindo, só que Marina Colasanti diz: Roberto, que pena está acabando. Que pena está acabando. Eu não sei as convicções que ela tem, e eu disse: que pena que você não é espírita. Uma alma tão linda, isso vai depender. Marina vai sair com galhardia do corpo, vai ficar muito bem. Mas essa coisa do que pena que está acabando não acaba. A morte não é ponto final. A morte só é ponto e vírgula. É uma parada para um recomeço logo ali. Morrer é dobrar a esquina, né? Pessoal, então eu desejo uma boa morte para vocês e uma boa reencarnação. Na primavera que vai voltar depois, já. Pessoal, por favor, quem for da passe, pode ir. Eu queria aqui anunciar a reunião de domingo. Domingo a gente vai ter aqui na nossa tribuna a querida Girlane Rino, que vai fazer uma palestra com um tema lindo: Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Girlane Rino, da Federação Espírita Pernambucana. E deixo aqui um abraço aos queridos irmãos internautas. Muito obrigado. Gustavo me confidenciou que na última reunião 150 pessoas acompanharam a rolagem toda da transmissão. Então, quem puder compartilhar, compartilhe, porque outra coisa, temporariamente a gente só está transmitindo às sextas, porque a gente está em fase de testes. A gente vai transmitir as reuniões também das terças e dos domingos. Então vamos encerrar a reunião agradecendo a Jesus
nosso Pai de bondade infinita, por tudo de bom que tivemos na noite de hoje. E obrigado, Jesus, por compreendermos a Tua lei do nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Obrigado por esse casarão universal chamado Terra. Obrigado, Jesus, por essa farda, esse corpo de carne. E obrigado pela vida sempre tão querida. Vale a pena viver. Que essa ideia da imortalidade e da reencarnação, que ela seja colocada sobre o alqueire, que todos os homens possam ser tocados por essa verdade maravilhosa, porque iremos compreender de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que estamos aqui. O velho Gnótio Sealton de Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. Viemos do infinito do passado, estamos aqui de passagem e vamos para o infinito do futuro. Mas graças a Deus hoje, já compreendendo a realidade espiritual e compreendendo, Jesus, a tua grandeza e o teu amor por teus filhos, e faz com que nessa nova reencarnação de hoje e na próxima não caiamos mais nas ilusões, nos precipícios morais, que possamos nesta e nas próximas mantermos-nos vigilantes, acordados, mesmo que vestindo temporariamente um corpo de carne, mas já espíritos com a consciência desperta ante a grandeza da vida, da imortalidade e da reencarnação. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.